Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar para vocês uma revisão sobre a LDO de acordo com a LRF. No vídeo passado nós falamos sobre a LDO de acordo com a Constituição Federal e agora a gente vai abordar só a LRF, tá? Isso cai muito em prova, o Sebrasp gosta muito de cobrar, então sem mais delongas, sem perder tempo, vamos direto aqui pro assunto. Então vamos lá, gente, conforme eu falei no vídeo passado, a LDO, ela foi introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 88, assim como o PPA, né? E ela que faz essa ligação, né? Essa tradução do que está no PPA para a LOA. Então, para que a LOA consiga efetivamente arrecadar receita e realizar despesa de acordo com o que está no PPA, é necessário que a LDO faça essa tradução, faça essa simplificação, tá? Então você sempre tem que visualizar isso. PPA, LDO e LOA, a LDO está aqui no meio e a LDO ela olha para o PPA, então ela faz um movimento duplo. Ela olha para o PPA, ela vai pensar ali o que ela acha mais importante e vai traduzir isso para a LOA fazer aquilo no ano seguinte. Essa que é a lógica da LDO, tá? E aí, conforme eu já expliquei no vídeo passado, nós temos todas aquelas funções pela Constituição Federal, mas também, a partir da LRF, nós temos várias funções da LDO. E nós temos que saber todas, né? Temos que saber todas, temos que saber pegadinhas de prova. Como eu já falei, Sebrasp gosta muito de cobrar esse tema, então a gente tem que saber. Então, vamos lá. Começando pelo artigo 4º da LRF, a gente tem que saber, primeiramente, que a LDO vai dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Então, nós temos ali uma preocupação com o equilíbrio orçamentário. A LDO vai olhar e vai pensar ali, bom, a gente precisa equilibrar isso aqui. Então, eu vou dispor aqui sobre o equilíbrio, como que nós atingiremos esse equilíbrio, como que isso será feito, tá? Então, falou para você que será um instrumento de planejamento que vai dispor sobre equilíbrio entre receita e despesa, isso não é PPA, isso não é LOA, isso é LDO. Beleza? 2. Vai dispor também sobre critérios e formas de limitação de empenho. Se vocês bem lembram, o artigo 9º da LRF traz lá para nós que se for verificado que ao final de um bimestre a receita não vai comportar o atingimento das metas de resultado nominal e resultado primário, então os poderes e órgãos farão o quê? Vão limitar o empenho. E poderão ou deverão? Deverão limitar o empenho, de acordo com os critérios e normas definidos onde? Na LDO. Então é a LDO que vai fazer ali, né, vai dispor sobre os critérios e as formas de limitar o empenho. Então eu vou limitar tal despesa? Posso limitar essa despesa aqui? Essa não posso? Como que eu vou limitar? Quais serão as formas de limitação? Então a LDO que faz isso. 3. Normas de controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Aqui, uma frase bem genérica, né? Ela vai ali dispor sobre controle dos custos, efetivamente, dos programas e avaliar os resultados dos programas. Então, aquela regra geral de planejamento, beleza? E 4, também vai estabelecer condições e exigências para transferências para entidades públicas ou privadas, tá? Não é apenas para entidades públicas, também para entidades privadas, beleza? Aqui, gente, é o que eu sempre falo para vocês, né? Quando eu falo nas aulas que a LDO, ela é a chatinha, ela é o quê? Ela é a caga-regra do rolê orçamentário. Por quê? Porque ela que determina lá critérios, normas, formas, condições, exigências. Ela é aquela pessoa chata, né? Com certeza você conhece alguma pessoa assim, que tá sempre ali, né, no quadradinho e precisa ser desse jeito, e tem que ser assim. Ela é essa pessoa. A LDO é essa pessoa, tá? Então você pensa numa pessoa assim e lembra que a LDO é ela, ok? É a que vai estabelecer norma, limite, regra, formas, exigências, condições, é essa caga-regra do rolê, tá bom? Então, o que mais que nós temos aqui da LDO?
espaçado na LRF, né, não no artigo 4º, mas em alguns artigos esparsos, assim, nós temos outras funções, que seriam quais? Exigências para transferências voluntárias, então a LDO vai definir isso, né, vai trabalhar em cima disso, quais são as exigências a serem cumpridas para fazermos transferências voluntárias. Isso é o PPA? Isso é a LOA? Nenhum dos dois. Isso quem faz é a LDO, tá vendo? Estabelecer essas exigências. Isso está no 25, parágrafo 1º da LRF, beleza? Vai também estabelecer condições para destinação de recursos para cobrir o déficit de pessoa jurídica ou necessidade de pessoa física. Isso está no artigo 26 da LRF. Então, outra função da LDO. Essas aqui que eu coloquei, tem mais, tá, gente? Tem mais lá dentro da LRF, mas essas aqui são funções que eu vejo mais cair em provas para técnico e analista, tá? As outras que nós temos lá, de Banco Central e tudo, eu não acho que venha para vocês, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Então, vamos lá, continuando. 7. Dispor sobre a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, que está lá no artigo 8º da Constituição, da LRF. O artigo 8º ele vai falar que após 30 dias, né, contados 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Executivo vai publicar aquele decreto de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, que é esse decreto que a gente conhece. Aí fala bastante dele, porque ele é um decreto que vai alinhar, né, vai conseguir compatibilizar o fluxo de entrada com o fluxo de saída, beleza? Então aqui a LDO dispõe sobre essa programação financeira, dispõe sobre esse cronograma de execução mensal de desembolso, ok? Artigo 8º. E, por fim, também vai definir quais despesas não serão objeto de limitação de empenho. Isso está no artigo 9º, parágrafo 2º. Lá nós temos as ressalvas, né, da limitação de empenho, e diz expressamente que a LDO poderá ressalvar demais despesas. Então, gente, aqui, ó, veja que é um combo, né? Então, nós temos aqui que ela já define os critérios e formas de limitação de empenho, ok? E ela também faz a ressalva. Ela vai definir quais serão as despesas que não vão entrar na limitação de empenho. Ok, gente? Então, beleza. Aqui terminamos então essa parte de funções, tá? Eu preciso que vocês entendam que tudo que vier na prova para vocês com relação a critérios, formas, normas, condições, exigências, condições, dispor sobre, definir, nananã, tudo isso é LDO, que é a carga regra do rolê orçamentário. Isso não é PPA, isso não é LOA. PPA, gente, é planejamento estratégico, né? É pensar para 4 anos. É investimento, é outra vibe, né? LOA é o operário, LOA é mão na massa ali, LOA é arrecadar receita e fazer despesa. LDO que está no meio, que está fazendo essa função aqui, ok? Ótimo. Aí agora nós temos os anexos da LDO. Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu faço agora o trevinho de 3 folhas, né? Que nós temos o anexo de riscos fiscais, o anexo de metas, os dois aqui são da LRF, né? Então aqui LRF e aqui agora Constituição Federal. Depois da Emenda Constitucional 102 de 2019, nós temos agora o anexo da LDO, que dispõe sobre agregados fiscais e recursos para investimentos, blá blá blá, né? Que ninguém sabe muito bem como é que vai ser isso. Mas nós temos que saber, então, que nós temos esses 3 anexos. De acordo com a LRF, nós temos 2, que são o anexo de riscos e o anexo de metas. Gente, anexo de metas fiscais, importantíssimo de saber para a prova. Não dá para você pensar assim, eu vou decorar só as funções aqui, né, do artigo 4º e boa. Não dá, gente, não dá. Se o examinador quiser cobrar isso aqui de você, ó, e você não souber, aí, meu filho, não tem o que fazer, entendeu? Porque não dá pra chutar isso aqui, porque ele troca umas coisinhas bem aleatórias na hora da prova, e aí você fica ali perdido, né? Você não sabe se aquilo é PPA, se aquilo é LOA, se aquilo é
LDO, se aquilo é outra coisa, né? Então não dá. Então vamos lá. O anexo de metas fiscais, ele está no artigo 4º, parágrafo 1º. O que ele vai trazer, né? O anexo de metas, ele vai trazer metas anuais em valores correntes e constantes relativos a receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Então eu sempre falo rapidinho assim para você lembrar na hora da prova. Receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Sempre coloco assim. Quando eu estudava para concurso, eu fazia isso para não esquecer na hora da prova, né? Então eu colocava RD, RN, RP, MDP. Receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. O anexo de metas, então, ele vai fazer o que, gente? Ele vai trazer essas metas anuais em valores correntes e constantes, relativos a isso aqui, para o exercício a que se referir e para os 2 seguintes. Isso para reforçar o caráter de planejamento mesmo, tá? Do PPA, da LDO, da LOA, né? Nós temos esse reforço do caráter de planejamento, de pensar, de fazer alguma coisa com responsabilidade. Então aqui, ele não projeta só para o ano que ele se refere. Não, para os 2 seguintes também. Para você sempre ter ali um planejamento maior, beleza? Então, ele é trienal, né? As metas aqui são trienais. O anexo, ele tá junto com a LDO. A LDO é anual. Todo ano nós temos uma LDO. Só que o anexo de metas, ele se refere a 3 anos. Então, o anexo de metas é trienal, beleza? Então, tá. O que seriam essas metas anuais? Seriam valores projetados. Tá? Seriam valores ali, opa, apaguei minha luz aqui, serão valores que a LDO projeta e depois que o Legislativo aprova o projeto de LDO, que vira, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, esses valores servirão de baliza para tanto para a elaboração quanto para a execução da LOA. Então, como a LDO ela vai orientar a elaboração e execução da LOA, esses valores projetados, essas metas anuais aqui projetadas, elas vão servir para elaborar e para executar a LOA também, beleza? Ok. Vamos lá então. O que nós temos aqui de funções do anexo de metas fiscais? Então, olha só, tem muita gente que acha que essas funções são da LDO. Não é da LDO, essa função é do anexo da LDO. Então, você tem que pensar assim, ó, a LDO tá aqui, né, essa bolinha, e o anexo é uma coisa acoplada na bolinha e o outro anexo é acoplado. Então, cada anexo aqui é um documento, como se pensa num documento separado, tá? Integra a LDO, né, compõe a LDO, mas o anexo de metas é um documento específico, é o anexo de metas fiscais, ele é um anexo, ok? Então, não coloque, né, lá na hora da prova, que isso aqui é uma função da LDO. Não, isso aqui é uma função do anexo de metas. Beleza? Então vamos lá. Primeira função ali do anexo de metas fiscais. Avaliar o cumprimento das metas do ano anterior. Veja, então, não é só você projetar metas para o exercício a que se referir e para os 2 seguintes. Não é só isso que o anexo de metas fiscais faz. Ele também olha para trás e vê se aquelas metas ali foram cumpridas. Então é um planejamento total, né? Uma ideia de planejamento total. Você pensar para frente e olhar para trás e fazer esse controle. Pô, será que isso aqui foi realizado? Será que isso daqui que foi projetado no exercício passado, isso aqui tá ok? Isso aqui foi efetivamente cumprido ou não, né? Até para você conseguir projetar de uma forma mais realística, né? Realística, essa palavra existe? Realista, né? Então você consegue fazer uma projeção mais realista a partir do momento que você olha para trás e vê se aquilo efetivamente foi cumprido ou não, tá? Então, ok. Vamos então avaliar o cumprimento de metas do ano anterior. Lindo. Outra função é trazer o demonstrativo das metas anuais comparando com os 3 últimos anos. Então aqui, né, a gente tem essa comparação
com o ano anterior, tanto nesse quanto nesse. A gente vai fazer um demonstrativo das metas anuais e vai comparar com os 3 últimos exercícios, beleza? 3. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Então, ó, eu vou até marcar aqui as que eu acho mais importantes, tá? Que é a 3, então aqui, 3, 4 e 5. 3 e 4 e 5, você tem que ir pra prova decore salteado. Você não vai poder levar isso aqui assim, ai, eu tô sabendo mais ou menos. Você tem que saber bem, tá? Evolução do patrimônio líquido. Então, o anexo de metas fiscais, ele vai demonstrar, né, ele vai trazer essa lógica, ele vai olhar para a evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios, com destaque, isso aqui vem em prova, com destaque para a origem e a aplicação de recursos decorrentes da alienação de ativos. Por que que tem isso no anexo de metas fiscais? Porque, gente, isso daqui, você olhar para a alienação de ativos, é você olhar para o patrimônio do poder público. Se ele está dilapidando o patrimônio, por exemplo, né? Então, você vai olhar, por exemplo, para privatizações, né, vendas de bens que eram do poder público e agora foram vendidas pro poder privado, pro privado, né? E vai ver se o dinheiro recebido com essa alienação de ativos foi aplicada num investimento, foi aplicada numa despesa de capital. Por quê? Porque você precisa preservar o teu patrimônio líquido. Você não pode simplesmente alienar um ativo e utilizar esse valor aqui para fazer uma despesa corrente, para pagar luz, água e telefone. Isso é proibido, isso não pode acontecer. Então a gente tem que ter no anexo de metas fiscais essa evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios, destacando essa alienação de ativos para olhar a origem desse recurso e a aplicação desse recurso. Então, quem que comprou, né? De onde que veio esse dinheiro quando eu alienei esse ativo e onde que eu apliquei esse valor quando eu alienei. Para a gente ver se a preservação do patrimônio líquido está efetivamente ocorrendo ou não, tá? Ótimo. O que mais? 4. Avaliação da situação financeira e atuarial dos Regime Geral de Previdência, Regime Próprio do Servidor Público e Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, e demais fundos de natureza atuarial. Qual que é a lógica dessa disposição número 4? A lógica, gente, é que antigamente, nós tínhamos aqui um contexto assim. Você tinha órgãos e fundos de natureza atuarial, que são essas de natureza previdenciária, que entrava dinheiro e esse dinheiro era gasto em coisas aleatórias. E aí você não tinha essa constância no momento em que algum beneficiário precisava de um benefício, precisava da aposentadoria, né? Então você tinha ali problemas na questão do recurso no momento de dar o benefício. Então, a gente tem que manter essa lógica de que um órgão, um fundo previdenciário, ele precisa realmente manter aqueles recursos que ele recebe para pagar benefícios, para usar ali nos benefícios que ele tem que desembolsar, né? Então, ele nasce com natureza previdenciária. Então, ele não pode utilizar recursos para outros fins, tem que ser para natureza previdenciária, beleza? Então, a gente tem na LDO essa avaliação aqui dessa situação financeira e atuarial dos regimes de previdência, geral e próprio, do servidor, e do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e demais fundos de natureza atuarial, que seria essa natureza previdenciária, tá bom? Então, aqui vocês têm que pensar sempre nisso. Essa situação da gente preservar o equilíbrio, preservar a responsabilidade fiscal nesses órgãos e fundos de natureza previdenciária, ok? 5, gente, que isso aqui, como vem gente me perguntar qual que é a diferença, né, para LOA. Então aqui eu já até botei aqui a diferença para vocês não errarem isso em prova se isso vier, tá? O anexo de metas fiscais, ele tem que trazer o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e
da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu abreviei aqui para não ficar muito grande, né? Então aqui, renúncia de receita e despesa obrigatória de caráter continuado. Gente, o que acontece? O que acontece é que o artigo 5º, inciso 2 da LRF, ele vai falar sobre o projeto de lei orçamentária. A gente está falando sobre LDO. Só que o 5º 2, ele diz assim: o projeto de lei orçamentária será acompanhado das medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento da despesa obrigatória de caráter continuado. Então nós temos o mesmo textinho na LDO e na LOA. Só que existe uma diferença clássica, crucial aqui, né? Que é o quê? Na LDO, nós não temos medidas. Na LDO, a gente só tem demonstrativo. Demonstrativo. Na LOA, no projeto de LOA, nós temos o quê? Medidas. Vocês lembram que eu sempre falo que a LOA é o peão, a LOA é o operário, a LOA é a que bota a mão na massa. Quem traz medidas de compensação, como que eu vou compensar esse troço? Como que eu vou compensar esse troço? A medida mesmo, o que vai ser feito? Isso é o projeto de LOA, gente. A LDO está te trazendo um demonstrativo, um documentinho, entendeu? A LDO te traz ali um demonstrativo. Olha, isso aqui é o que eu estou vendo que vai ter de renúncia de receita. Isso aqui é o que eu estou vendo que vai ter de despesa obrigatória de caráter continuado. Mas quem que traz a medida para combater aquela renúncia de receita, né? Para combater não, mas para compensar aquela renúncia de receita? Quem que traz ali a medida para compensar o aumento da despesa obrigatória de caráter continuado? A LOA não é LDO. E aí vem na prova te cobrando medidas de compensação, e você se lembra disso aqui: compensação, e estimativa e compensação, a renúncia de receita e margem da obrigação, e margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E você lembra desse texto e você fala: isso é LDO. Gente, você tem que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado. É demonstrativo ou é medida? Se for demonstrativo, isso é LDO, isso é anexo de metas, tá? Se for demonstrativo, isso é anexo de metas que compõe LDO. Se for medidas de compensação, medidas, pôr a mão na massa, ó, vou resolver assim, porque eu sou a LOA, eu que boto a mão na massa, eu que resolvo, então eu tô te trazendo as medidas que eu vou tomar. Isso é LOA, isso é projeto de LOA. Demonstrativo, documentinho, trazer lá pra você um demonstrativinho, isso é LDO, isso é anexo de metas fiscais. Ok? São textos idênticos e muita gente erra isso quando vem em prova. Ok, gente? Ótimo. Isso aqui eu precisava muito falar com vocês, deixar isso aqui muito claro. Por fim, nós temos aqui o anexo de riscos fiscais. Ele está no artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. E ele vai dizer lá para nós que o anexo de riscos vai prever ali, né, quais serão os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando quais serão as providências a serem tomadas caso esses riscos ou passivos se concretizem, tá? Então aqui, o que nós temos para falar desse dispositivo? Ele é bem tranquilo. Ele não é igual esse aqui, né? O anexo de metas, que tem um monte de coisa, um monte de detalhe, enfim. Mas aqui a gente tem alguns peguinhas na hora da prova. Passivos contingentes. O que seriam passivos contingentes? Eventos futuros, incertos, que poderiam aí trazer riscos, né? Tanto o risco orçamentário quanto o risco da dívida, tá? Então, os dois. Às vezes vem numa prova um pouco mais elaborada, dizendo que é só risco orçamentário. Não, risco orçamentário seria a questão ali de receita e despesa. Então, uma queda brusca de receita por algum motivo, um aumento de despesa brusca por algum motivo, né? Questão aí, por exemplo, do Covid, um aumento absurdo de despesa, tá? Isso é um passivo contingente, obviamente. Que mais? Aqui a gente também tem... Isso é uma coisa um pouco controversa, tá? Porque quando eu estudava para concurso, o entendimento de algumas bancas e até de alguns doutrinadores que eu lia naquela época
era de que processos judiciais seriam passivos contingentes, era isso? Seriam passivos contingentes ou não seriam? Agora eu não me lembro. Eu sei que assim, gente, veio em prova, tá, que os processos judiciais são passivos contingentes, tá? São passivos contingentes. Só que assim, o que me deixa um pouco assim é porque quando a gente tem aqui, quando a administração pública ela está num processo judicial, ela sabe que ela tem o risco de perder aquilo, né? Então, não seria um evento futuro e incerto, né? Algo que não tem como saber. Na minha opinião, um processo judicial, ele não seria um passivo contingente, tá? Porque assim, o passivo contingente ele é um evento futuro e incerto. Então, a partir do momento que eu não sei o que vai acontecer, ok, ele é passivo contingente. Por exemplo, Covid, passivo contingente. Desmoronamento de um morro, que um monte de casas foi abaixo, passivo contingente. Agora, você estar dentro de um processo, você saber ali qual é a jurisprudência dominante. Que isso aqui sempre a administração pública perde porque não consegue fazer prova. Isso aqui sempre o autor perde porque não consegue fazer prova, enfim, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar pra vocês, que é o que eu tô vendo muito lá no Tribunal Superior do Trabalho. A gente lá tem um entendimento de que em terceirizações em que o ente público figura como tomador do serviço, se ele não fiscalizou, né, ou se ele não demonstrou nos autos que fiscalizou, ele é condenado subsidiariamente nas verbas trabalhistas, tá? Então, o ente público, para ele se safar disso, ele tem que provar que ele fiscalizou, que ele fez uma fiscalização efetiva, que ele multou a prestadora de serviços, né, caso ela tenha descumprido alguma norma ali do contrato, enfim, ele tem lá os meios de prova dele. Então, a jurisprudência dominante, até da subseção de dissídios individuais, que é o órgão uniformizador da jurisprudência dentro do TST, tem esse entendimento, que o ônus de provar é do ente público e não do empregado, tá? Então, assim, se o ente público ele tá num processo desse, ele tá dentro de uma demanda dessa, ele já sabe que se ele não provar, que se ele não fizer prova da fiscalização, ele vai perder. Então, como que isso é um passivo contingente? Ele já está prevendo ali que ele não, né, que não tem chance dele ganhar, então ele já sabe que ele vai perder. Só que assim, é controverso, né? Eu sei que você que está me assistindo pode pensar diferente, enfim, mas eu tenho pra mim assim que se você tem ali, se você já está dentro de um processo judicial, se você já tem a chance de perder, isso não seria mais um passivo contingente, tá? A minha humildíssima opinião. Só que a banca te cobra, assim, não, a Sebrasp não tenho visto tanto, mas eu já vi algumas questões de outras bancas dizendo que a partir do momento que o ente público está dentro de um processo, né, o fato de estar litigando num processo, isso é um passivo contingente. E foi dado como correto. Vai que a banca resolve cobrar isso, né, não sei. Então, sempre bom a gente estar por dentro também do que é passivo, o que não é, tá? Outro ponto aqui que é importante você saber. Precatório. Precatório é um risco fiscal? Precatório é um passivo contingente? Não é. Não é. Precatório, inclusive, está previsto dentro da lei orçamentária, né? Então, gente, aqui, quando a banca vem e te fala assim, tanto a sentença, tanto o processo, né, tanto estar litigando quanto o precatório constituem riscos fiscais, constituem passivos contingentes. Errado, errado. Precatório não é precatório, já foi a decisão já está transitada em julgado, aquilo já tem uma determinação de pagamento, isso não é risco fiscal, isso o poder público já tem a plena consciência de que ele tem que pagar esse precatório, beleza? Tanto que o presidente do tribunal vai ter que enviar, né, lá e aquilo vai ter que entrar na lei orçamentária, ok, então precatório não é risco fiscal, não é passivo contingente,
Beleza? Lindo. E para finalizar, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a mensagem que encaminha o projeto de LDO, tá? Então aqui eu esqueci do Pzinho aqui na frente, vou colocar aqui. A mensagem que encaminha o projeto de LDO, ela tem junto dela o anexo específico da União, que eu sempre coloco AEU aqui para ficar mais fácil, tá? Então o anexo específico da União, o que ele vai ter dentro dele? Ele vai trazer os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial e as metas de inflação ali para o período, tá? Gente, aqui já vi isso ser cobrado em prova. Vi dizer que isso daqui era do anexo de metas, não é do anexo específico da União, que acompanha o quê, né? É um anexo do quê? Da mensagem, gente. Esse anexo específico da União aqui, ele não é um anexo da LDO, né? Do projeto ali da LDO. Ele é um anexo da mensagenzinha que vai enviar o projeto de LDO. Então a mensagem seria um instrumento pelo qual os projetos de lei são enviados para o Congresso Nacional. Esse anexo específico da União, ele é um anexo da mensagem do projeto de LDO. Ele não é um anexo da LDO, tá? Ele é um anexo da mensagem. Isso também vem em prova. E ele vai trazer os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial e as metas de inflação para o período. Beleza, gente? Tudo ali no mesmo bolo, tá? Monetária, creditícia e cambial e metas de inflação. Não coloque esse anexo específico da União como um anexo junto aqui do anexo de metas e de riscos, não é, ele é um anexo da mensagem. E não coloque esses objetivos aqui dentro do anexo de metas, nem dentro do anexo de riscos, tá? É um anexo separado, beleza, pessoal? Tanto que quando a gente fala dos anexos da LDO, a gente não fala do anexo específico da União, a gente fala do anexo específico da União no final, quando a gente explica que a mensagem que encaminha tem esse anexo, ok? Então tá. Falei bastante hoje aqui, né? Muita informação. Ali naquela hora que eu tava falando aqui dos passivos, né, e do processo judicial, me perdi um pouco, porque eu tava tentando lembrar da questão, né, mas era exatamente isso mesmo. Quando eu estudava, então, só para reforçar, quando eu estudava, você estar no processo judicial não era considerado passivo contingente, porque a administração pública tinha ciência daquilo, né, já sabia mais ou menos o que esperar. Mas, atualmente, as provas cobram que é passivo contingente, né? Você estar litigando, a administração pública estar litigando num processo é um passivo contingente, tá bom? Então, só para isso ficar bem claro para vocês. Eu acho que deu, né, para vocês entenderem bem. Eu vou, no final aqui, eu vou sair do quadro para vocês printarem, se vocês quiserem. E espero que essa revisão aqui tenha servido para ajudar nos estudos de vocês, para trazer aí alguns pontos de novo para a memória, né, para essa memória mais fresca. Eu vou gravar no próximo vídeo LOA, de acordo com a Constituição, e também eu vou tentar gravar de acordo com a LRF, porque LDO e LOA caem muito na banca Sebrasp. A banca gosta muito de cobrar, então vocês têm que saber, né? Vocês têm que saber, e eu acho aqui que a minha função neste momento é trazer pontos aí que eu tenho certeza que vão cair para vocês. E assim, eu ainda não fiz um cronograma exato do que eu vou gravar depois de LOA, mas eu vou gravar mais aulas. Eu tô pensando aqui, assim, obviamente eu não vou conseguir, gente, gravar o edital inteiro, né, o conteúdo programático inteiro, isso é impossível. Mas assim, eu vou pegar ali e pensar outros pontos também que eu acho muito importantes. Por exemplo, um ponto que eu acho extremamente importante é classificação da receita e da despesa. Esse eu vou gravar, tá? Tanto a classificação da receita quanto da despesa. Talvez eu grave também um pedacinho como é que fala? Estágios da receita e da despesa, mas assim, muito brevemente, só para também trazer na memória para vocês, né? E também eu vou gravar um pouco de LRF, obviamente,
Dívida, eu acho que cai para vocês, dívida e endividamento. E tinha mais alguma coisa que eu também não podia deixar de gravar, mas eu não me lembro agora o que era. Era classificação, talvez um pouco de operação de crédito. Ah, lembrei. Eu tava dando umas olhadas nas questões da banca e eles têm cobrado muito restos a pagar de suprimento de fundos. Então eu também vou gravar um vídeo sobre isso, tá bom? Talvez eu grave junto, talvez eu grave o mesmo RP ideia, né, no mesmo vídeo, depois um suprimento. Mas assim, vou tentar gravar aí coisas que tem bastante chance de serem cobradas de vocês. Beleza? Então, gente, também pra quem quiser, eu tô postando sempre dicas lá no meu Instagram, que é @GabiProfessora. Bem simples, tá? @GabiProfessora. E tô sempre lá postando, quem tiver dúvida pode mandar lá, ou pode mandar aqui no YouTube também, que eu, assim que eu puder, eu respondo, beleza? Então é isso. Eu agradeço aí pela atenção, pela paciência e até o nosso próximo vídeo. Um beijo!